Estamos dando início ao primeiro vídeo-aula sobre o tema pedagogia. Pedagogia espírita, teoria e prática. E, naturalmente, para começar, nós lançamos a primeira questão, a questão essencial de todo esse nosso curso. O que é pedagogia? Para compreendermos o que é pedagogia, eu convido a todos a irmos lá para a Grécia Antiga, mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles. Naquela época existia um termo, paideia, que significava a criação da criança. Mas com o tempo, esse termo paideia acabou significando o próprio ideal da educação grega. Platão, por exemplo, um dos discípulos de Sócrates, o criador da famosa escola de Atenas, a academia, a escola, inclusive, onde o próprio Aristóteles estudou, fundando depois a segunda famosa escola de Atenas, o Liceu, né? Platão, então, diz que paideia corresponde ao próprio ideal da educação grega. Naturalmente, nessa época também existia o termo pedagogo, paidos agogo, aquele que conduz, que leva a criança até a escola, literalmente falando, era o escravo que conduzia a criança para a escola. Então, pedagogo naquela época tinha esse sentido. Naturalmente que com esses grandes filósofos, não é? Como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, o termo pedagogo, o termo pedagogia assumiu outro sentido, outro significado. Pedagogia, então, é um termo que surgiu na Grécia Antiga e os gregos foram os primeiros que, trabalhando com a paideia, com os ideais gregos, criaram toda uma estrutura pedagógica de estudo que corresponde hoje ao termo pedagogia. Então, pedagogia para nós, hoje, corresponde à ciência da educação. Segundo outros autores, corresponde à arte da educação. Segundo outros autores ainda, pedagogia significa ciência e a arte da educação. Nos dias de hoje, naturalmente, pedagogia, ela envolve toda a área da educação, desde os objetivos educacionais, a criação do currículo de uma escola, por exemplo, de uma determinada mentalidade, de um determinado ideal educacional. Ela envolve, então, o currículo, o conteúdo, a metodologia, a prática educacional, enfim, tudo aquilo que envolve a área da educação. Naturalmente que hoje a pedagogia também está embasada, assentada em cima de outras ciências, como a psicologia, que na época da Grécia Antiga não existia como ciência, não é? A psicologia, ou o estudo da mente, estava atrelado à filosofia, como nós vamos estudar mais tarde. Mas hoje em dia, então, a nossa pedagogia, o estudo sobre educação, está assentado em outras ciências, como a psicologia, a sociologia e outras ciências. Atualmente, na nossa época, principalmente a neurociência, as neurociências, não é? Ou a neuropsicologia, a neuropedagogia, que nós também vamos estudar mais tarde. Então, ficamos com a definição sintética resumida de que pedagogia é a ciência e a arte da educação.